programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contando com a cooperação inestimável aqui do nosso companheiro Assaurio Franco de Moraes, nosso produtor, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Pedindo ao Pai que abençoe a todos em seus lares e em seus caminhos pela vida. Também está conosco aqui, para nossa alegria, o nosso amigo Joel Vaz, que fará também a sua saudação a todos vocês. Que o doce Rabi da Galileia possa envolver-os a todos com a sua luz amorosa, sua paz e seu amor. Muito bom. Neste próximo sábado, agora dia 12, é feriado nacional. E é um feriado daqueles, fala de um lado que é Dia das Crianças, dia 12 de outubro, né? Mas não é só isso. Na verdade, o Instituto Cultura Espírita não funciona no dia 12, né? Não vamos ter nenhuma atividade, porque todo mundo estará comprometido com outras coisas. Então, nosso sábado, dia 12, será um sábado sem atividades. Depois daquela atividade maravilhosa que tivemos no sábado anterior, né, com o nosso Dr. Moacir, com o Seminário da Ciência e Espiritualidade, acho que isso preencheu as nossas expectativas para 2 sábados sucessivos, pelo menos isso. Então não teremos atividade, vai ser um dia normal de descanso, né? Vamos obedecer aí ao calendário. O Instituto retoma suas atividades públicas no outro sábado, dia 19, com a essência da vida, né? E depois no dia 26 com o ciclo da vida, com a programação normal estabelecida pelo nosso Instituto. Mas então neste sábado estaremos aí descansando, né? Aguardando outras atividades, outras atribuições por causa da programação. Também o Instituto está para fazer, e vocês, os nossos associados, vão receber a nossa programação de uma Assembleia Geral. Essa Assembleia será no dia 19. Nós vamos ter de manhã cedo uma reunião do Conselho Fiscal que vai examinar as contas do Instituto. E logo em seguida o nosso Conselho Diretor vai encaminhar essas contas, depois de analisadas também, para a Assembleia Geral, que será feita logo em seguida. Nós vamos ter uma Assembleia Geral ordinária que vai analisar essas contas, etc., né? É rotina. E vamos ter uma Assembleia Geral extraordinária, onde vamos discutir 2 questões fundamentais. Uma questão está associada à mudança do Estatuto. Na verdade, o nosso Instituto, nós podemos ter uma atividade mercantil importante para nós, no sentido de venda. Nós temos hoje uma grande produção de material de alta qualidade, que só o Instituto tem, né? Esses cursos, seminários, palestras, o material que vai pela TV, pela web TV, e nós podemos vender essas coisas. Só que o Estatuto atual não permite que se faça isso. Vamos fazer uma alteração estatutária para que legitimamente nós possamos oferecer esses produtos, garantindo assim uma receita básica de sustentação do Instituto, que tem muita dificuldade para manter as suas atividades. Um outro item que vai ser discutido nesse dia 19 é o fato de que o nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil, embora tenha esse nome, ele, na verdade, ele não coordena a atividade dos outros Institutos de Cultura Espírita. Existem dezenas e dezenas de Institutos de Cultura Espírita no Brasil, com os nomes mais diferenciados, mas, na verdade, são Institutos de Cultura Espírita. Acreditamos que muitos deles se inspiraram no modelo do nosso Instituto. No entanto, nós temos tentado várias vezes fazer atividade de coordenação, trabalhar planejamento em comum, mas jamais conseguimos. Então, na verdade, nós hoje fazemos parte das instituições especializadas de âmbito nacional do Conselho Federativo Nacional da FEB. Na verdade, nós temos que reconhecer que nós não somos uma atividade, não exercemos uma atividade de coordenação em nível nacional. Nós temos o nosso trabalho de sábado, oferecemos a nível de mundial o nosso trabalho pela internet, mas nós não coordenamos nenhum movimento espírita de institutos no Brasil.
Então, nós vamos propor o reconhecimento disso e a informação ao Conselho Federativo Nacional de que nós deixamos de fazer parte, porque não há muito sentido nisso. Vamos discutir essa questão. Deixamos de fazer parte do Conselho Federativo, da instituição especializada, embora, obviamente, vamos continuar contribuindo, colaborando, mas isso implica até em despesa do CFN, que paga as nossas estadas, a nossa permanência lá, nas reuniões que faz, ele ficará desobrigado disso. Então isso também vai ser discutido na Assembleia, por isso nós contamos com a presença de todos os nossos associados, que têm direito a voto, né, para que possamos discutir isso livre e democraticamente. Portanto, dia 19 será um dia inteiro voltado para essas atividades burocráticas indispensáveis à vida do nosso Instituto. Nosso Joel tem a sua agendinha aí, né, gente? Estou com ela. Vamos lá. Hoje voltada muito para, ou quase tudo, para a literatura espírita. Na semana passada, o meu querido amigo deu um furo aqui de reportagem anunciando a biografia de Kardec, que está sendo escrita pelo Marcel Sotomayor, jornalista da TV Globo, um brilhante jornalista, e que foi autor da biografia do Chico, que arredondou num filme de altíssimo sucesso, e em seguida Por Trás do Véu de Ísis, que também resultou num filme de menor sucesso, não foi bem distribuído, mas enfim, o talento dele é extraordinário e tenho certeza que vai sair daí mais uma obra-prima da doutrina espírita, que é a biografia de Kardec, com aspectos absolutamente desconhecidos do grande público da vida desse missionário da luz, desse missionário do amor. Fiquem de olho, porque me parece que a primeira fornada já está quase toda vendida, toda solicitada. Exatamente, né? Não é? Tá bom. Bom, é dia 12 agora, é dia da criança, e será celebrado no próximo sábado com um belíssimo presente que você pode dar para as suas crianças já alfabetizadas naturalmente, que é o livro. Sem dúvida nenhuma, o livro é um presente para a sua vida inteira. E eu gostaria muito de recomendar, entre tantos livros maravilhosos de autores espíritas de muito talento, com foco na formação das nossas crianças. Mas tem um conjunto que muito me emocionou pela riqueza do conteúdo, a sensível abordagem da autora, que num momento de rara inspiração traz o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec para o entendimento dos nossos jovens, das nossas crianças. Ela juntou todo aquele conteúdo e revestiu da doçura do entendimento da criança e fez um livro chamado O Evangelinho segundo o Espiritismo. Olha. Que é uma doçura, A gente lê, percebe aquele conteúdo rico do Evangelho e ao mesmo tempo fácil de entender. A criança que tem, às vezes, dificuldade de entender a conceituação doutrinária do Evangelho. E fez também o Livrinho dos Espíritos, com o mesmo comportamento, do mesmo jeito, que é uma beleza. A autora é a Laura Bergaglio, ela é uma consagrada escritora, que inclusive já ganhou o Prêmio Jabuti de Literatura Infantil em 2007. Beleza. E educadora, orientadora, e ela construiu esse projeto junto com seu companheiro, que é um médico, Dr. Gilberto Cardoso, médico espírita, talentosíssimo, também autor de vários livros, palestrante brilhante, porque ele tem um jeitinho todo adocicado de levar a mensagem crística, que emociona muita gente, prende a gente o tempo todo. Pois bem, eles fazendo o Evangelho no lar, junto com as crianças e tal, percebiam que de vez em quando a criança dá um docejinho e tal, não sei o quê, e aí construíram esta beleza que eu recomendo. É um presente perfeito para a garotada. Pois bem, para os maiores de todas as idades, eu recomendo o novo livro da nossa querida amiga Yasmin Madeira, Vivências com Jesus. Vivências com Jesus.
eu li. Numa noite, numa tirada só. Porque não conseguia deixar. Eu comecei ali por volta das 8 horas da noite, 1h eu estava encerrando o livro, mas emocionadíssimo, mas muito, muito, e me sentia, de fato, nos braços de Jesus. Que noite linda que ela me proporcionou nessa oportunidade. Muito lindo. O livro é eterno, é meigo, é consolador, e me inundou de paz e uma doce esperança de um mundo mais pleno de amor. É todo esse o conteúdo. O professor César Reis, meu amigo querido, ele fez o prefácio desse livro. É verdade. E ele inicia assim: este é um livro de sabedoria. E conclui: Yasmin nos fala dessas coisas da alma. Não fala só com as palavras, fala a linguagem da alma. E sua alma amparada nas grandes almas. Convida-nos para o encontro sagrado na melhor esquina das nossas vidas. Feche os olhos, respire, sintonize com a sublime canção e seja feliz. Eu lhes digo, vindo lá do fundo do meu coração, leio Vivências com Jesus, de Yasmin Madeira. Os livrinhos estão aí, tem o livrinho do professor César Reis, Mergulhando no Mar de Amor, que também é um outro belíssimo presente. Tem uma trilogia de livros que também são extraordinários, também da Laura Bergam e do Gilberto Pérez Cardoso. E tem muito mais que fica para a próxima semana, que o meu tempo acabou. Muito bem. Vamos então ao nosso intervalo e logo retornamos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Próximo. Bom dia. Bom dia. Qual é a forma de pagamento? Cartão. Ótimo. Então vamos poder ampliar a educação, a cultura, aumentar os apoios. Agora, cada compra que você fizer, você pode participar para que a Fazer o Bem aumente a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais em todo o Brasil. Para isso, pague as suas contas com os cartões O Bem. Prontinho. Volte sempre. Faça o bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 720 7575. Olá, amigos e irmãos, aqui estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, como sempre pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz, e contando com o apoio inestimável do nosso engenheiro de som, nosso querido amigo, voluntário do Instituto, Toninho Barbosa. Nesse momento agora vamos ver as perguntas, né, Tsarui? Exato. Esse aqui, dessa vez, está vindo aí o nosso Marcos Vinícius Ambrósio, do Leblon, que nos pergunta o seguinte: eu tenho um amigo protestante, com ele eu converso muito sobre religião. Às vezes me incomoda um pouco com as coisas que ele fala. Outro dia ele disse que a Bíblia condenava o espiritismo. Isso é verdadeiro? Esse tema é recorrente, né? Toda hora fala disso, né? Não, isso não é verdadeiro, não. Não é verdadeiro porque o Espiritismo é uma doutrina codificada por Allan Kardec na França em 1857. E, portanto, no texto bíblico não poderia haver expressa uma condenação a uma doutrina que sequer existia. Né? O que acontece é que algumas denominações protestantes, procurando atingir a nossa doutrina, recorrem ao texto do Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10, 11 e 12. Esse capítulo, na Bíblia, na versão deles, diz o seguinte: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de ti. Esta é uma das versões bíblicas apresentadas por diferentes denominações, meu amigo.
No texto em questão, o Espiritismo não aceita também esses itens que foram mencionados, considerando que essas práticas não fazem parte dos preceitos doutrinários codificados por Kardec. Essa questão de ir a encantadores, consulta espírito adivinhador, passar pelo fogo, né, agoreiro, feiticeiro, o Espiritismo não tem nada disso, portanto também não aprova essas coisas, né? Agora, no texto original em hebraico, traduzido pelo brilhante professor Severino Celestino da Silva, nós temos o seguinte, esse é o texto que ele traduziu direto do hebraico. Quando entrares na casa que Jeová teu Deus te dá, não aprendas a fazer as abominações daquelas nações. Não se achará entre ti quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem adivinhador, nem feiticeiros, nem agoureiro, nem cartomante, nem bruxo, nem mago ou semelhante, nem quem consulte o necromante, eu adivinho, nem quem exija a presença dos mortos. Então você vê que o texto traduzido do hebraico tem um sentido, uma conotação completamente diferente. Na verdade, esse texto em hebraico que faz parte do Deuteronômio, como todos sabem, foi o livro ditado por Moisés e sua equipe, né? Eles montaram isso. Era importantíssimo porque ele foi escrito durante o cativeiro da Babilônia, o cativeiro do Egito, quando os hebreus foram libertados do cativeiro, isso durante o longo caminho até a terra de Israel. Então era necessário que fossem estabelecidas regras de comportamento, de atitude, para que o povo ficasse dentro de preceitos sociais adequados. E o povo vinha de uma mistura muito grande de ritos, porque essa questão de relação, de conversa com os mortos, isso sempre existiu, isso não foi coisa do Espiritismo. Então o povo já praticava isso, inclusive a Bíblia cita a questão da adoração ao bezerro de ouro. O que Moisés quis fazer foi exatamente riscar isso dos hábitos do povo, né, que eram coisas completamente disformes e distorcidas, para que não se continuasse no tipo de coisa que eles estavam vivendo, né? Portanto, não procede, meu amigo, essa afirmação contra o Espiritismo. O que Moisés condenou no Deuteronômio, vou repetir, foram as práticas equivocadas ligadas à feitiçaria, encantamento, adivinhos, cartomantes, coisas que o Espiritismo, aliás, também não aceita, né? Diga-se de passagem que os judeus foram escravos no Egito durante muito tempo. Quase 400 anos. Exatamente. Então é natural que eles tivessem absorvido muitos daqueles costumes egípcios, né? E que negavam aquelas ideias iniciais dos judeus. Absorveram isso. E, na verdade, essas atividades, primeiro, estavam associadas a ganhos, a domínio, a poder, muitas vezes a todo tipo de desvios de toda a ordem, né? Então, quando eles foram retirados do Egito, eles vinham com essa cultura já há 400 anos, né? E aí o Moisés proibiu, foi porque era uma bagunça mesmo. Aliás, diga-se de passagem, até hoje, você abre determinados jornais populares aqui no Rio de Janeiro, você vê pai não sei o que, não sei o que lá, espírita e traz o amado, o encanto e mais não sei o que. Isso não tem nada a ver com o Espiritismo. Cartomante, espírito, isso não tem nada a ver com o Espiritismo. Mas eles se dizem espíritas. Né? Mas isso aí o Espiritismo abomina. Exatamente como os nossos irmãos evangélicos. Agora, nós não podemos proibir a pessoa de botar um anúncio no jornal dizendo que é pai não sei o que, espírita, que é cartomante, que é espírita. Agora, a gente compreende, a gente reza por eles. Agora, é preciso entender que isso tem nada a ver com o Espiritismo. E é preciso esclarecer isso. Bom, por isso a pergunta dele foi muito boa, nos dá a oportunidade de dizer essas coisas. Agora é aquela história, né? Cada um faz aquilo que entende que é correto. E essas pessoas que ganham dinheiro, né? Essas pessoas que fazem coisas que a gente realmente que exploram os outros, né? Certamente responderão espiritualmente pelas suas atitudes. Vamos orar por eles, né? Mas o nosso irmão continua perguntando aqui. Outra amiga, essa católica,
diz que os espíritas erram quando dizem que Jesus não é Deus. Ela diz que a igreja aprova isso, né? E que o Senhor pode dizer sobre esse assunto. Olha, a primeira questão exposta no Livro dos Espíritos, nosso, né, é uma pergunta que Kardec faz. Que é Deus? E a resposta esclarece que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Agora vocês veem, só por essa resposta pode-se refletir sobre o fato de que Deus é o Criador, é a causa primária, primeira, e dele se derivam todas as outras coisas. A suprema perfeição, portanto, não pode ser dividida. É impossível imaginar-se essa dicotomia divina que procura apenas justificar a presença de Jesus entre nós e seus milagres. A presença de Jesus em nós e seus milagres foi justificada posteriormente, chamando-o de Deus, para poder, só Deus podia fazer aquilo, ou coisas parecidas, né? Em inúmeras passagens dos evangelhos, Jesus sempre foi reverente à autoridade do Pai e sempre se referiu ao Pai como aquele que detém a sabedoria e o conhecimento de tudo. Podemos comprovar, por exemplo, em Marcos, capítulo 13, versículo 32, quando Jesus ensina: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, que no caso era ele, senão somente o Pai. Aqui, Jesus se posiciona não só quanto à sua filiação, mas também quanto ao seu nível espiritual, pois se diz Filho e humildemente mostra que não sabe todas as coisas, pois essas só o Pai conhece. Aí está o nosso entendimento, né? Não excluindo Jesus de sua categoria excepcional, um espírito puríssimo, mas não é Deus. Na verdade, isso é uma velha tradição. Né? Pega esses espíritos que têm determinados atributos que não se consegue explicar e colocam lá no panteão dos deuses. Na verdade, os romanos faziam isso, os gregos faziam isso, os egípcios faziam isso, os babilônios faziam isso. Isso é uma velha história. Não é? E Jesus realmente fez coisas que ninguém sabe explicar. Né? E aí entroniza no panteão dos deuses. Não sabe explicar. Pois é, bota como Deus. Agora, como você falou, ele inúmeras vezes disse que ele era uma pessoa e o Deus é o Pai. Não é isso? E ele chamou que o Deus é o Pai de todos nós. Pai nosso, inclusive dele. Ninguém tem dúvida, a doutrina espírita coloca Jesus como governador do nosso planeta. Né? Ele é o nosso padrão. Nós devemos seguir. Ele é o máximo que a gente pode imaginar. Jesus alcançou um nível evolutivo que a nossa inteligência não é capaz de compreender, nossa sensibilidade não é capaz de perceber. O que nós sabemos que quando a Terra foi criada há cerca de 4 bilhões de anos atrás, Jesus já estava presidindo esses processos que geraram toda a nossa natureza, o sistema mineral, vegetal, animal. Jesus estava, a sua mente poderosíssima conhece em profundidade a essência das leis divinas. Quando ele diz aquela referência, né, da unidade com o Pai, eu e o Pai somos um só. É porque Jesus não coloca nenhum obstáculo à livre manifestação da vontade divina. Ele conhece profundamente todas as leis e sabe como operar. E comungam os mesmos. Exatamente. Agora, ele é como um Deus. Do nosso ponto de vista, ele é como um Deus, mas não é Deus. Ele mesmo se refere a isso. Então, um espírito puríssimo que alcançou, digamos, o limite superior da progressão evolutiva, então, do nosso ponto de vista, a gente nem consegue imaginar. Né? Agora, entre isso e ser Deus, a distância é muito isso, é uma velha história em que se quer criar, de certa maneira, um panteão aqui de divindades, trazendo para nós uma história antiga que a humanidade, a pouco e pouco, vai se desapegando. Mas existe muita gente hoje ainda que prefere ver assim, na verdade prefere ver assim, né? Jesus, porque fica uma explicação cômoda, porque se você não tem como explicar como é que ele fez determinados fenômenos naturais, então a explicação eu não tenho como explicar o fenômeno, mas digo que quem faz isso é Deus. Pois é, mas o próprio Jesus disse assim: vocês se admiram das coisas que eu faço? Vocês podem fazer isso e muito mais. Isso está no Sermão da Montanha. Vós sois deuses. É isso.
Pois é, meus irmãos, então nós chegamos ao final desse bloco, agradecidos pela atenção dos nossos companheiros, e daqui a pouco vamos ter o nosso querido Geraldo Cardoso aí, com o nosso intendente do bem. Até lá, muita paz a todos. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a mensagem que iremos apresentar é constituída de frases soltas, algumas já de domínio público. Refletem o pensamento de Augusto Jorge Cury, médico psiquiatra, psicoterapeuta e escritor brasileiro de literatura psiquiátrica, nascido em Colina em 2 de outubro de 1958. Seus livros já venderam mais de 12 milhões de exemplares, somente no Brasil, e já foram publicados em mais de 50 países. Foi considerado pela Folha de São Paulo o autor brasileiro mais lido nos últimos tempos. Vejamos o que nos diz o Dr. Cury. O passado é uma cortina de vidro. Felizes os que observam o passado para poder caminhar no futuro. Se um dia lhe fecharem as portas da vida, pule a janela. Todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam as mãos para cultivá-las. Uma pessoa inteligente aprende com os seus próprios erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Todos fecham seus olhos quando morrem, mas nem todos enxergam quando estão vivos. A vaidade é o caminho mais curto para o paraíso da satisfação. Porém, ela é, ao mesmo tempo, o solo onde a burrice melhor se desenvolve. Os que desprezam os pequenos acontecimentos nunca farão grandes descobertas. Pequenos momentos mudam grandes rotas. Não tropeçamos nas pequenas montanhas, mas sim nas pequenas pedras. Os nossos maiores problemas não estão nos obstáculos do caminho, mas na escolha da direção errada. Construí amigos, enfrentei derrotas, venci obstáculos, bati na porta da vida e disse-lhe: não tenho medo de vivê-la. Não é possível destruir o passado para reconstruir o presente, mas é possível reconstruir o presente para reescrever o passado. Os problemas nunca vão desaparecer, mesmo na mais bela existência. Problemas existem para serem resolvidos e não para perturbar-nos. Viver sem problemas é impossível. O sofrimento nos constrói ou nos destrói. Sábio é o ser humano que tem coragem de ir diante do espelho de sua alma para reconhecer seus erros e fracassos e utilizá-los para plantar as mais belas sementes no terreno da sua inteligência. As grandes ideias surgem da observação dos pequenos detalhes. A vida é um grande obstáculo. Só não consegue homenageá-lo quem nunca penetrou dentro do seu próprio ser para perceber como é fantástica a construção de sua inteligência. O destino é uma questão de escolha. Quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável. Quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase incurável. Educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Toda beleza é imperfeitamente bela. Jamais deveria haver um padrão, pois toda beleza é exclusiva como um quadro de pintura, uma obra de arte.
A maior represália contra um inimigo é perdoá-lo. Se o perdoamos, ele morre como inimigo e renasce a nossa paz. O perdão nutre a tolerância e a sabedoria. Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la intensamente. Os sonhos regam a existência com o sentido. Entendo que solidariedade é enxergar no próximo as lágrimas nunca choradas e as angústias nunca verbalizadas. Lembre-se de que sonhos sem riscos produzem conquistas sem méritos. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, jamais desista dos seus sonhos. Meus amigos, vamos ficando por aqui. Agradeço a gentil audiência e desejo-lhes uma semana de meditação e muita paz. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nosso Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então, até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.